Olá, querido jovem adventista, seja bem-vindo a mais um estudo da lição. Hoje é terça-feira, 7 de fevereiro, e nós estamos compreendendo um pouco mais sobre a fidelidade de Jacó para com Deus. E a pergunta final da lição de hoje me chamou muito a atenção e é nela que eu vou me deter no vídeo de hoje, usando tanto Bíblia, Espírito de Profecia e alguns outros materiais adicionais que eu tenho aqui, tá? Você que está estudando a lição, você sabe que quando Jacó, depois do sonho que ele teve, né, ele colocou a pedra que ele estava dormindo, que usou como travesseiro, ele colocou ali como uma coluna para erigir um altar ao Senhor. E ele fez um voto ao Senhor. E esse voto está lá no texto de Gênesis 28, versículo 20, diz assim: Então Jacó fez um voto dizendo: Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Então a gente já está tratando aqui, né, sobre questão de dízimos e ofertas e tudo mais. E aqui a lição de hoje vai falar sobre essa questão dos votos, né, de fazer votos com Deus, de prometer algo a Deus. Em primeiro lugar, naturalmente, nós não somos pessoas que estamos com a natureza propensa a cumprir votos. A nossa natureza é propensa a quebrar votos, a quebrar regras, a não obedecer. A nossa natureza é essa, egoísta, quer fazer nossa própria vontade, autossuficiente, tanana, aquela coisa toda. Tudo de ruim, né? Mas a lição de hoje vem falando que fazer voto é abrir as portas da nossa vida para o Espírito de Deus entrar. Isso significa que quando você decide prometer, fazer um voto a Deus, você conversa com Deus em oração com relação a isso, você está dando oportunidade de o Espírito Santo adentrar em você, né? E transformar a sua mentalidade, transformar o teu caráter, teu modo de pensar, teu modo de agir. Automaticamente você vai dar fruto, né? O fruto do Espírito, que está lá em Gálatas, tá? E aí aqui vai falando sobre essa adoração por meio dos dízimos e das ofertas, e a lição vem deixando claro que quando se trata disso, a gente não, né, disso, de dízimos, de ofertas, quando se trata de mexer no bolso, a gente não deve esperar que isso seja algo espontâneo, porque como eu falei, naturalmente a gente é o quê? Egoísta. Então, se nós somos egoístas, nós não temos desejo de doar, de ofertar, de dizimar, de dar dinheiro para as pessoas necessitadas, de doar as nossas roupas para pobres, para pessoas, né, em situação de rua. Naturalmente, a gente não tem essa vontade, né? E aí aqui diz que nós precisamos tomar firmes decisões, fazer votos, para que esse sistema, né, de doar, de ser mais liberal, seja uma prática sistemática, seja algo regular, não simplesmente uma coisa que, quando me der vontade eu faço, quando não me der eu não faço. Não é assim que funciona uma vida de fidelidade. Você não faz quando você tá com vontade, né? E aí, eu quero me deter aqui nessa questão da pergunta da lição. Que a pergunta finalzinha é assim: por que o voto de Jacó não foi uma forma de conquistar méritos ou uma iniciativa de salvação pelas obras? O voto que ele fez foi: essa coluna que coloquei como pedra, essa pedra que coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e o que o Senhor me der, eu vou te dar o dízimo. Então, por que esse voto não foi uma forma de conquistar méritos com Deus ou uma iniciativa de salvação pelas obras? Ou seja, por que será que esse voto que Jacó fez não tinha a ver com eu vou devolver o dízimo ao Senhor para que eu seja salvo porque eu estou dando o dízimo, né? Então, a gente tem que ter aqui algumas questões bem claras na nossa mente com relação à fidelidade, né? A finalidade. Qual é a finalidade dos dízimos e das ofertas? Lá, Salmo 24, tem outros textos, Atos 17, tem diversos textos que vão deixar muito claro que Deus, ele é dono de tudo, então ele não precisa do nosso dinheiro. Primeira coisa, quando você devolve os dízimos e as ofertas, você não está doando para Deus, você está devolvendo, você está adorando, porque a mentalidade de adorador é diferente da mentalidade de doador. O doador acha que tudo é dele. A mentalidade do adorador entende que nada é dele, que tudo pertence a Deus. Então, aí você tem a possibilidade de ser adorador ou de ser
doador. Então, existem objetivos, existem finalidades para que Deus tenha estabelecido esse sistema de dízimos e ofertas, né? E a principal finalidade é moldar o nosso caráter. Esse último final de semana eu estive num encontro de líderes de mordomia cristã da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em toda a União Leste Brasileira, para os estados da Bahia e de Sergipe. Um encontro repleto de testemunhos incríveis do que Deus faz quando nós decidimos ser fiéis. Quando alguém decide que quer ser fiel a Deus, as bênçãos, e eu não estou falando de bênçãos materiais, eu estou falando de questões espirituais que alcançam a vida das pessoas, que decidem ser fiéis a Deus. E a fidelidade tem a ver com o teu caráter e a tua dependência de Deus. Então, olha só, Deus pretendia, com a finalidade, com o sistema de dízimos e ofertas, ensinar que a fidelidade é um princípio fundamental. Fundamental é aquele princípio que você não vai, princípio você não despreza, né? Princípio você não joga para lá, princípio é princípio. A fidelidade está relacionada ao caráter e à dependência de Deus. A fidelidade não vai fazer nada por Deus nem pela igreja. Se você é daquelas pessoas que, tô devolvendo dízimo e oferta para manter a igreja, para manter a missão. A fidelidade não faz nada nem por Deus, nem é pela igreja. A fidelidade faz alguma coisa por você. Porque quando você é fiel no dizimar e no ofertar, entendendo que o dinheiro que você tem, o trabalho que você tem, a saúde que você tem, o tempo que você tem, tudo é de Deus. E em reconhecimento à soberania dele, que é dono de todas as coisas, você separa uma parte do teu tempo, separa os teus dons, os teus talentos para a obra de Deus, mexe no teu bolso para poder, né, entender que o teu caráter ele precisa ser moldado, que você não pode estar apegado ao dinheiro, você não pode amar as riquezas. Isso dá uma girada assim na tua mentalidade, no teu caráter. Isso faz com que tu se torne dependente de Deus. Tu passa a entender que se tu tirar dízimo, se tu tirar oferta, e se tu ainda tirar, né, dízimo, pacto e alguma oferta, tu não vai ter falta. Que se eu tirar o dízimo, eu vou deixar ele pagar essa conta de luz. Porque esse dinheiro aqui é do dízimo, mas eu tô precisando fazer a feira. Mas esse dinheiro aqui, poxa, mas eu queria comprar isso. Complicado, né? Porque aí você passa a entender Deus de uma forma equivocada. Como se, para ele te pedir alguma coisa, você tem que ficar em falta de algo. Mas para eu devolver o dízimo, eu não vou poder comprar comida. Tem um verso na Bíblia que fala que nunca vi um justo mendigar o pão. Isso, claro, você não vai exatamente colocar o pé da letra para dizer, então quer dizer que ninguém passa fome? Não vamos entrar nesse mérito, não é isso que eu tô querendo dizer. Tô querendo dizer que Deus, ele providencia aquilo que é necessário, não aquilo que a gente quer, mas aquilo que a gente precisa, principalmente quando nós somos cristãos, filhos de Deus, fiéis, que reconhecemos o senhorio de Deus em nossas vidas. Ele não nos deixa faltar o pão de cada dia, ele não nos deixa faltar o básico para sobreviver. Então, se você não devolve dízimo e oferta porque você acha que vai faltar dinheiro para você pagar a sua conta de luz, porque você vai faltar dinheiro para pagar a feira, você não está entregando a sua vida completamente nas mãos de Deus. Isso tem a ver com o teu caráter e com a tua dependência de Deus. Se tu não depende de Deus, tu tá se achando autossuficiente, ou seja, é tu que se mantém, tu não precisa de Deus para nada. Então, entende? Isso não casa. A ideia da finalidade dos dízimos e ofertas é desenvolver o teu caráter e a tua dependência de Deus. E se você não devolve os dízimos e ofertas, você tem dúvidas que se você devolver, você vai, né? Ou se você devolve esperando que Deus derrame milhões de bênçãos e que te enriqueça, triplique. Não é barganha. Por isso que eu quero responder com tudo isso, que o voto que Jacó fez não foi uma forma de conquistar méritos ou uma iniciativa de salvação pelas obras, tá? E outra coisa, o fato de nós entregarmos dízimos e ofertas também nos leva a refletir se a gente está sendo guiada por uma mentalidade bíblica ou por uma mentalidade consumista. Pela mentalidade do mundo, que é trabalhe, gaste, trabalhe mais, gaste mais, trabalhe muito mais, gaste muito mais. Você está sendo guiado por essa mentalidade consumista ou por uma mentalidade bíblica, né? Uma perspectiva bíblica da riqueza, do dinheiro, né? A perspectiva correta. Inclusive, eu quero indicar para você esse livro aqui, ó, que eu ganhei nesse último encontro que eu fui participar. Recente, foi lançado agora em 2022. Primeira edição desse livro. É um livro do Espírito de Profecia, ó, A Verdadeira Riqueza.
Ellen White, Princípios da Prosperidade Bíblica. Textos maravilhosos. Vou nem dar spoiler, só quero que você observe aqui um pouco do prefácio. O jovem rico, negócio e religião, desonestidade na igreja, dízimos e ofertas, o pecado da avareza, a riqueza do céu, serviços de mamon, investimento seguro, o amor ao mundo, roubo a Deus, ilusão, o engano das riquezas. Isso aqui é só o sumário para você ter noção do que esse livro ele vai tratar, tá? Aí eu quero agora vir para você, para outro livro do Espírito de Profecia, que é o nosso queridinho, Patriarcas e Profetas, para eu fazer uma leitura aqui sobre a compreensão que Deus deu a Ellen White sobre o fato de que Jacó não estava fazendo nenhum tipo de barganha com Deus. Entende? Onde é que isso tá? Isso tá aqui no capítulo, naquele capítulo que a gente estudou na semana passada, capítulo, deixa eu ver aqui, meu pai, qual é 17? Capítulo 17, ainda falando sobre a fuga e exílio de Jacó. Aqui, Ellen White vai dizer assim, Jacó não estava aqui a fazer... ela vai citar, né, o voto que ele fez, e ela diz que ele fez esse voto com uma profunda gratidão, que ele repetiu a promessa de que a presença de Deus seria com ele e fez o voto. E aí ela diz assim, Jacó não estava aqui a fazer um contrato com Deus. O Senhor já lhe havia prometido prosperidade. Jacó não ficou esperando Deus prometer prosperidade a ele para dizer assim, Senhor, então de tudo quanto tu me der, já que tu vai me fazer prosperar, aí eu te devolvo o dízimo. Não foi assim que aconteceu. Deus já havia prometido a prosperidade a Jacó antes desse sonho da escada e antes de fazer esse voto. E ela diz, né, ele não fez um contrato com Deus. O Senhor já tinha prometido prosperidade a ele. E esse voto era o transbordar de um coração cheio de gratidão pela certeza do amor e da misericórdia de Deus. Vocês lembram, né? A gente veio estudando tanto ontem quanto no domingo, que quando Jacó estava lá tendo esse sonho e tudo mais, ali foi aquela certeza de Deus para ele que ele não estava abandonado, ele não estava, né, a própria sorte, porque lembra que Esaú estava querendo matar ele, né? Então, isso daqui, esse voto, o coração dele ficou cheio de gratidão pela certeza da misericórdia de Deus, ou seja, fiz merda, mas o Senhor me alcançou, porque o que ele fez foi uma baita de uma, né? Jacó entendia que Deus tinha direitos sobre ele, os quais ele devia reconhecer, e que os sinais especiais do favor divino a ele concedidos exigiam retribuição. Assim, toda a bênção que nos é concedida reclama uma resposta ao autor de nossas vantagens. O cristão deve muitas vezes rever a sua vida passada e relembrar com gratidão os preciosos livramentos que Deus operou em favor dele, amparando-o na provação, abrindo o caminho diante dele quando tudo parecia escuro e refrigerando-o quando pronto a desfalecer. Em vista dessas bênçãos inumeráveis, ele deve muitas vezes perguntar com o coração submisso e grato, que eu posso dar ao Senhor por todos os benefícios que ele me tem feito. Isso está escrito lá em Salmo. E o trecho mais importante dessa página aqui, ó. Nosso tempo, porque é como eu digo para você, essa lição não está ensinando que fidelidade é só finanças. Está falando que fidelidade é a vida inteira, tudo. Olha só. Nosso tempo, nossos talentos, nossa propriedade devem ser de maneira santa dedicados àquele que nos confiou estas bênçãos. Quando quer que um livramento especial seja operado em seu favor, ou novas e inesperadas bênçãos não são concedidas, devemos reconhecer a bondade de Deus, não simplesmente exprimindo nossa gratidão com palavras, como fez Jacó, mas por meio de dádiva e ofertas à sua causa. Assim como estamos continuamente a receber as bênçãos de Deus, assim devemos estar continuamente a dar. E aqui ela vem falando que o esforço de medir com regras matemáticas tempo, dinheiro e amor em face do sacrifício que Jesus fez é vão. Esse esforço de a gente tentar comparar aquilo que... então Deus, ele me amou, ele é tão maravilhoso comigo que eu vou devolver o dízimo. Não é uma comparação, porque o dinheiro nosso, né, é nada comparado ao sacrifício, à entrega que Deus fez, que foi dar o seu Filho precioso como a nossa oferta perfeita para salvar-nos dos pecados. Então, aqui deixa muito claro que a nossa gratidão não deve ser expressa apenas com palavras, mas, assim como Jacó fez, ele não expressou a gratidão a Deus apenas com as palavras, mas ele erigiu um altar para adorar a Deus e doar não, você não é doador, você é adorador. Ele devolveu a Deus por meio de dádivas e ofertas à sua causa,
podemos exprimir a nossa gratidão, não apenas com as palavras. Porque estamos continuamente recebendo as bênçãos de Deus, então devemos estar prontos a dar. Assim como Deus nos abençoa, nós precisamos abençoar outras pessoas. E não significa apenas direcionar o nosso dinheiro para ajudar outras pessoas, mas o sistema de dízimos e ofertas foi estabelecido também, né? A finalidade é aquilo que eu já comentei e a aplicação é para o avanço da obra do Evangelho, para a causa de Deus, né? Então, não é para enriquecer pastor, não é para deixar membro de igreja rico, não é para líderes ricos, né? Eu não sei se você é de alguma outra denominação, ou se mesmo sendo adventista você não entende a aplicação dos dízimos e ofertas que são feitos na nossa instituição, mas nós lidamos com muita transparência. Tem uma parte, quando você devolve seus dízimos e ofertas, uma parte desse valor fica para a igreja local onde você congrega, para, né, reparos, para as necessidades básicas daquele lugar, de infraestrutura e tudo mais. Outra parte vai para projetos missionários, outra parte vai para outros países do mundo onde você não pode chegar com seus pés, mas com a sua oferta você consegue chegar, você consegue enviar missionários, você consegue que através da sua oferta, aparelhos de rádio sejam comprados para serem enviados para lugares onde o evangelho não pode entrar. Então, existem diversas oportunidades de fazermos o evangelho avançar. Então, a aplicação dos dízimos e ofertas é para a obra de Deus avançar. E a finalidade dos dízimos e ofertas é para limpar a nossa mente dessa mentalidade consumista, fazer a gente ter uma mentalidade bíblica e, principalmente, moldar o nosso caráter e nos tornar mais dependentes de Deus. Então, por isso, o voto de Jacó não foi uma forma de conquistar méritos ou iniciativa de salvação pelas obras, né? Jacó não estava tentando se salvar. Ele estava agradecendo pela salvação que foi apresentada a ele no sonho que ele teve. Entende? Então, a nossa oferta, dizimar e ofertar, é resposta de um coração agradecido pelo que Deus já fez. Você olha para trás, a teologia da prosperidade moderna é tipo assim, doe a Deus, faça a oferta a Deus, dê seu dinheiro e olhe para frente, porque se você está dando aqui, Deus está em dívida com você, Ele vai te abençoar lá na frente. Não é assim biblicamente. É você olhar para trás, ver o que Deus já fez e agradecer. É isso que significa a adoração e a fidelidade. É olhar para tudo que Deus fez e dizer, não tem como não ter sido Deus. Então, o teu reconhecimento, a tua gratidão, a tua adoração pode ser evidenciada, além das palavras, por meio das dádivas, dos dízimos e das ofertas. Não é dar esperando lá na frente receber, porque Deus não dá em débito, Deus não está em débito com você. Pelo contrário, a gente é que está em dívida, né? Porque Deus, ele entregou Jesus. Então, a nossa dívida é uma dívida eterna. A gente não tem como pagar o sacrifício de Jesus. A gente tem como agradecer o sacrifício de Jesus vivendo uma vida de adoração. Tá bom? Então é isso. Eu vou deixar aqui o link desse capítulo para você continuar fazendo a leitura na descrição do vídeo, tá? E eu sugiro mais uma vez a você adquirir esse livro que tem apenas 111 páginas. Então é uma vergonha, né? Se você não... Olha a finura desse livro. É uma vergonha você não ler um livro de 111 páginas, tá? Dizer que você não vai ler esse daqui... É até uma coisa. Agora, esse daqui de 100... Olha, gente, é muito pouquinho, né? Então, aqui, ó, a indicação para você. A Verdadeira Riqueza, Princípios da Prosperidade Bíblica, Livro do Espírito de Profecia, tá bom? É uma seleção de diversas cartas de Ellen White para pessoas, cartas que ela escreveu para pessoas que viviam na época dela, que precisavam de conselhos, né? Pessoas que estavam passando por dificuldade na vida financeira e ela escrevia essas cartas. Então, aqui é um compilado destas cartas que vai falar sobre essa prosperidade bíblica. E a gente entender a soberania divina em tudo que temos, em tudo que somos, que na verdade não temos nada, né? Tudo de Deus. Tá bom? Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Deus te abençoe.